Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis tomar o vosso assento, fica à vontade. É muito bom estar aqui com os irmãos essa noite. Tenho uma certeza que o Espírito de Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero magnificar ao Senhor. Eu já senti a presença dEle aqui, nessa sexta-feira, né? Um louvor abençoado desse. Agora vamos tentar entender o que Deus quer falar conosco essa noite, amém? Quantos estão com vontade de ouvir a voz de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, o capítulo é o 9. Evangelho de João, capítulo 9, eu vou estar lendo a partir do 1. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto todo mundo soa a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com uma saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e os que dantes eu tinha visto a mendigar perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece-se com ele, mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, entrou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Levaram ao fariseu, que dantes era cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhes perguntaram: como vira? O homem respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensões entre eles. Finalmente tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É este que vos dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: não sabemos sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas agora vê. O que lhe abriu os olhos não sabemos. Tem idade. Interrogando-o, ele falara por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido
que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. A leitura ela é muito extensiva, porque existe nela alguns pormenores e detalhes para uma maior compreensiva dessa perícope de versículos que o Espírito de Deus externou dentro do meu intro acerca do capítulo 9 do Evangelho de João. E esse Evangelho de João do capítulo 9, ele vem trazer essa narrativa ou essa dissertação de um cego. E ele traz alguns detalhes aqui que me chamam a atenção, porque o João diz que ele é cego de nascença, diferente do evangelista Lucas, que quando vai falar do cego Bartimeu, esse cego Bartimeu, ele não era cego de nascença. Em uma ocasião diferente desse cego de nascença, de Bartimeu, a diferença é que Bartimeu, em uma certa ocasião da vida dele, ele é perseguido pelos romanos, e os romanos vão ferir os seus olhos, e ele vai perder a sua visão. É por isso que quando ele se apresenta, que Jesus manda chamar ele, e ele se apresenta, o Senhor disse para ele: torne a ver. Porque Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero me tornar a ver. Então quando ele diz eu quero me tornar a ver, é porque um dia ele já enxergava. Diferente desse cego de nascença de João capítulo 9. Porque João está trazendo esses detalhes, e esses detalhes que me chamam a atenção. Porque João diz que ele é um cego de nascença. Ele nasceu cego. Não tiraram a visão dele. Porque Deus escolheu, não sei por qual motivo, mas Deus tem os seus motivos de fazer alguém nascer cego, de fazer alguém nascer mudo. Deus tem os seus motivos, e isso não pertence a gente querer questionar. Se Deus quis, amém. Mas o texto vai dizer que existia uma lei, e essa lei dizia que quando um paralítico, um cego, quisesse ter a oportunidade de obter esmola, ele tinha que ser colocado às margens. E as margens ficava perto de uma cidade conhecida como a Grande Jericó. Aquela Jericó lá de Josué, capítulo 6, onde Deus envia o Josué, o conquistador da terra prometida, junto com Caleb, para destruir a Jericó, para entrarem na terra prometida. Então, essa cidade é mais ou menos 2 quilômetros à margem dessa cidade, que eles estão ali mendigando. Ele está ali mendigando junto com alguns cegos, outros cegos e paralíticos. Eles estão ali a fim de receber alguma coisa. Esse cego aqui, o texto não fala, o texto só diz que ele nasceu cego, mas por conta dessa lei, ele não tinha uma oportunidade de trabalho, porque nem isso era lhe dado. Porque entendia-se que se ele nasceu cego é porque o seu pai pecou, ou ele pecou, ou alguém da sua família, da sua parentela pecou, e é por isso que ele nasceu cego. Então ele não tinha oportunidade, porque também era considerado uma pessoa amaldiçoada. Então ele não tinha oportunidade de emprego, não tinha oportunidade de estudar, de trabalhar, ele tinha que ficar na beira do caminho mendigando. É muito difícil olhar para a vida desse cara e ver a situação que ele está enfrentando. É um tempo de humilhação que ele está enfrentando, é um tempo que não existe nenhum tipo de expectativa, é um tempo de pouca esperança, não existe uma esperança
tanto que absoluta não existe, é uma pequena esperança, ela é bem relativa, fragmentada, daquilo que ele está vivendo na vida dele. E ele está ali esperando alguém oferecer para ele algum tipo de moeda, algum tipo de moeda que ele possa manter a sua vida com o pão, com a água, ou se manter ao longo da vida. Ele está enfrentando uma espécie de humilhação, é uma humilhação muito, muito terrível, se é que eu possa dizer, e não existe ninguém para chegar, para estender a mão, não existe ninguém que está interessado em entender a história dele, por que ele chegou ali, o que aconteceu para ele estar cego. Não existe absolutamente ninguém que para poder conversar, para poder dialogar, porque de fato o que acontece, nós sabemos muito bem disso, é que nós somos aquilo que temos. Nós somos, eu vou frisar isso porque isso aqui é uma verdade, verdade precisa ser dita. Para você pode ser um pensamento objetivo, mas para mim é um pensamento muito subjetivo, é um pensamento meu. E eu posso dizer isso, de fato, pelo aquilo que eu tenho observado, enxergado, a gente só é aquilo que temos. Se nós temos alguma coisa, nós somos. O dia que a gente deixar de ter, a gente não é nada. Você é o carro que você tem, você é a casa que você tem, você é o dinheiro na conta que você tem. Muita gente não te procura porque você não tem nada para oferecer para alguém. Você não é um grande empresário, você não querem tirar foto com você porque você não tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, de fato, esse homem aqui está vivendo esse tempo de humilhação. É um tempo muito terrível, é um tempo que gera muita ansiedade, ao mesmo tempo medo. Por quê? Porque o seu psicológico está completamente abalado pelo aquilo que ele está vivendo. E quando o psicológico está abalado, nós temos a certeza que quando o psicológico está abalado, as nossas emoções também são completamente fragilizadas e ficamos de fato muito vulneráveis com os problemas que nos cercam. Não tem a presença do humano, porque muitas vezes a presença do humano nos faz nos sentir humano. E quando não existe um humano para estar com a gente não se sente humano. Tem muito animal sendo mais tratado como se fosse humano e um humano sendo tratado como um animal. Então nós percebemos justamente isso. Esse homem está precisando da presença do humano, mas o humano rejeita, o humano despreza, o humano exclui. Mas quando o homem exclui, o homem despreza, o homem não chega perto, o homem não enxerga, existe um Deus que ele tem um tempo para passar, e ele vai passar justamente no momento difícil desse homem. Então Jesus, ele está vendo tudo que esse homem está enfrentando, e ele resolve passar, e ele passa perto da onde que esse homem está. Jesus, ele passa, ele não revela a hora que ele vai passar, ele está lá mendigando, esperando alguma esmola, e o texto diz que existem alguns discípulos de Jesus que estão perto, e estão observando ele, mas não tem coragem nem de fazer uma oração por ele, não tem coragem de se levantar com a autoridade que Deus já havia dado, porque Deus aqui já havia dado a autoridade aos discípulos, e eles não se comovem, Eu lembrei agora do texto daquele homem, o bom samaritano, que passa o sacerdote, passa o levita, passa pessoas que eram para parar e não para. É justamente o que está acontecendo aqui nesse texto. Os discípulos que era para ter, está dando microfonia aqui, ajuda só um pouquinho. Os discípulos que era para ter orado por ele, não ora, que era para ter intercedido por ele, não intercede, que era para ter entrado na guerra com ele, não entra. Eles nem sequer dialogam com esse homem. Mas o texto diz que Jesus, ele chega, e quando ele chega, ele vê os seus discípulos, os 12, interrogando e fazendo muitos questionamentos. Porque tem gente que não chega em você para tentar entender o teu problema, mas se reúne com um monte de gente para falar alguma coisa ao teu respeito. E é justamente isso que está acontecendo. Ele está completamente vulnerável, precisando de ajuda, mas não tem ninguém para ajudar ele. Mas existe 12 discípulos que, em vez de estar fazendo alguma coisa em prol dele, está se levantando para falar dele. Porque tem hora que a gente não precisa que alguém fale da gente, tem hora que a gente precisa que alguém se ajunte com a gente e fala: vamos orar junto, vamos interceder junto, vamos guerrear junto, porque é na oração que a gente vence, é na oração que Deus levanta, é na oração que Deus responde.
Então é justamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. E o texto diz que eles estão ali conversando, e a conversa deles é como se fosse um interrogatório, mas é um interrogatório conclusivo. Não é um questionamento por questionar, é um questionamento tipo que maldoso. É um questionamento que existe uma conclusiva nesse questionamento. E qual é a conclusiva desse questionamento? É um questionamento que já conclui alguma coisa. E o que eles concluíram? Eles concluíram da seguinte maneira: esse cara que está aí mendigando, ou seus pais pecaram, ou ele pecou para estar nessa. Está vendo que é algo muito conclusivo deles? Eles já estão tipo que julgando, ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Já viu isso, queridos? Alguém olha para você e te vê desempregado, vê que você ainda não passou no concurso público, vê que você ainda não casou, vê que você ainda não teve uma família, não tá bem financeiramente, está passando alguma luta na tua saúde, e alguém está olhando para você e está dizendo, não é pecado. Alguém está olhando para você e está te acusando, dizendo, não é pecado, porque isso só pode ser pecado, ele está nessa porque ele pecou. Mas ninguém sabe as horas que tu passa no teu quarto, ninguém sabe os dias que você sobe no monte, ninguém sabe as tuas renúncias, ninguém sabe, mas na hora de falar, fala. E é justamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Alguém está falando alguma coisa ao teu respeito porque Deus ainda não abriu a porta. Mas eu posso te dizer uma coisa, não é porque você pecou, não é porque a tua família pecou. Deus resolveu te colocar nessa apenas com um objetivo. Qual é? O objetivo de Deus ter te colocado nessa é para o nome dele ser glorificado na tua vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, você pode dizer isso, diga assim para ele, sabe por que você está nessa? É para o nome de Deus ser glorificado na tua vida. É apenas com esse objetivo. Deus quer glorificar o nome dele na tua luta. Deus quer glorificar o nome dele na tua provação. Deus quer glorificar o nome dele em meio a tudo isso que você está enfrentando. Para que o maior respaldo bíblico disso que eu estou falando do que João capítulo 11? Porque aqui ele disse, isso aconteceu para que o meu nome fosse glorificado. Jesus vai trazer essa mesma revelação em João capítulo 11, quando Marta e Maria se apresentam diante dele. E o texto diz que Jesus amava Marta, que Jesus amava Maria e que Jesus amava Lázaro. Quando Jesus disse que ele ama Marta, que ele ama Maria, que ele ama Lázaro, o texto está querendo trazer uma compreensão ou uma interpretação do seguinte detalhe: Jesus amava Maria do jeito que ela era, Jesus amava Lázaro do jeito que ele era, e Jesus amava Marta do jeito que ele era. Eu posso te dizer uma coisa, Jesus te ama do jeito que você é, com essas desqualificações, com esses defeitos, com essas manias que você tem, ele te ama do jeito que você é. Você pode levantar a mão e glorificar a ele em nome de Jesus? Mas quando Marta se aproxima e Maria, elas dizem, Senhor, Lázaro está morto. Já são de 4 dias. Qual foi a resposta que Jesus deu para ela? Jesus deu para elas, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado. Então nós aprendemos que diante dessa situação que ele está lá humilhado, Jesus passa. Mas ele só não passa, ele enxerga. E ele é capaz de observar a conversa dos discípulos, é capaz de observar essa conclusiva dos discípulos, mas o texto diz que ele parando, Jesus responde, não foi ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que o meu nome seja glorificado. Aí no verso 4 é como se ele estivesse chamando a atenção dos discípulos. No verso 4 é como se ele estivesse chamando a atenção dos discípulos, porque ele diz, devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Em vez de falar, faça. Em vez de dizer, faça. Jesus estava esperando eles se movimentarem no reino, mas eles estavam parados no reino. O nosso problema é que a gente não faz, e a gente ainda quer falar de quem está fazendo.
O nosso problema é que a gente não coloca a mão, mas a gente critica quem está com a mão lá. Nós criticamos a mensagem que é pregada, venha pregar. Nós criticamos o louvor, venha cantar, para ver se é fácil. É guerra, é luta. Então ele está chamando a atenção dos discípulos: fazei a obra do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem, aonde não se pode mais trabalhar. Ele está falando aqui do arrebatamento. Então nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Temos que fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo nós temos a oportunidade de adorar. Enquanto é tempo nós temos a oportunidade de evangelizar. Enquanto é tempo nós temos a oportunidade de sentar na mesa da nossa família e falar de Jesus para alguém lá que ainda não é liberto. Enquanto é tempo nós temos essa oportunidade. Jesus deu a oportunidade para os discípulos falarem e para os discípulos intercederem e orar por esse cego. Em nenhum momento eles intercedem, eles oram e eles fazem a obra. Mas no capítulo número 5, no capítulo número 6, a Bíblia diz que, tendo dito isto, Jesus, ele vai cuspir no chão. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele vai cuspir no chão. Na lei de Moisés, existe 613 mandamentos, que é chamado de mitzavot. O mitzavot são 613 mandamentos de Moisés. Levítico vai trazer mais ou menos esses 613. E todos os 613 mandamentos de Moisés, que é o mitzavot, vai se resumir justamente no decálogo de Moisés, que são os 10 mandamentos. Lembrando que todo ordenamento jurídico está baseado no decálogo de Moisés, que são os 10 mandamentos. E dentro desse resumo, foram criadas algumas leis que eu posso dizer que são leis complementares. E para que serve uma lei complementar? Uma lei complementar, ela serve para trazer mais informações sobre direitos e obrigações de um ordenamento jurídico baseado dentro de uma Constituição. Então é justamente isso aqui que está acontecendo. Eles criam leis complementares a fim de complementar informações daquilo que está ocorrendo. E quando eles complementam essas informações, cada lei, eles colocam uma informação a mais. Cada lei, eles colocam uma informação a mais. Ou seja, existe a lei de Moisés que dizia que não podia trabalhar no sábado. Então no sábado não pode trabalhar. O sábado era algo tão importante para os rabinos, porque na lei complementar de hoje, quem faz a proposta de lei pode ser um senador, pode ser um deputado federal, um deputado distrital, para fazer lei, um prefeito. Mas só que aqui nessa lei complementar, baseado no decálogo e baseado que se resume nos 613 mandamentos de Moisés, que é o mitzavot, existem os rabinos que eles vão trazer essas leis complementares. E olha como o sábado era tão importante para os rabinos quanto para os judeus. Era algo tão importante que no sábado ninguém poderia cuspir no chão. Olha só como é que era a lei, irmãos. Não poderia cuspir no chão, porque eles entendiam que se cuspisse no chão, iria fazer lodo. E o lodo era usado naquele tempo para fazer cerâmica, e para fazer vaso, e para fazer utensílio. Então eles acreditavam que quando alguém cuspia no chão, alguém estava trabalhando. Olha só. Então para eles, apenas Deus tinha a oportunidade de trabalhar no sábado. Quando Jesus ele cospe no chão, o que Jesus faz? Lodo. E o que Jesus faz com esse lodo? Joga no olho do cego. Querido, parece uma loucura que Jesus fez aqui nesse texto. É algo muito que não dá para entender. Dá para entender porque a gente conhece a Bíblia, mas é algo surreal que Jesus fez aqui nesse texto. É como se fosse uma loucura santa. Ele cospe no chão, faz lodo, e ele pega essa coisa tão gosmenta, e ele faz questão de jogar no olho do cego.
Isso aqui dá alusão em Gênesis, quando Jesus faz o homem do pó da terra e sopra o fôlego de vida nas suas narinas. O homem foi feito do que, queridos? Do barro. Mas só que esse homem aqui, ele também foi feito do barro. Mas só que existe um defeito nele. E esse defeito precisa ser reparado. Então Jesus, ele cospe no chão, trazendo a alusão de Gênesis, e ele joga saliva que se tornou em lodo no olho do cego. Queridos, imagine comigo, o cara nunca enxergou. Agora está com um monte de lodo nos olhos. Quando eu andava de moto, eu me lembro que às vezes eu deixava a viseira da moto aberta, via um mosquito e entrava dentro do olho. Irmão, pensa num negócio que incomodava. Ardia. Eu ficava mexendo no olho até aquele mosquito sair. Quem aqui, algum mosquito alguma vez já entrou no seu olho? Levanta a sua mão. Incomoda, não incomoda? Incomoda. Agora imagina, irmãos, lodo nos olhos. O que me chamou a atenção quando eu li esse texto, que quando Jesus ele cospe, que ele faz o lodo e joga no olho do cego, ele em nenhum momento vai questionar. Ele em nenhum momento vai dizer: Deus, está doendo, está incomodando. Isso aqui está me incomodando. Por que o Senhor fez isso? Jesus joga o lodo no olho do cego. E além de Jesus entoar esse lodo no olho do cego, Jesus agora dá uma ordem para ele. E qual a ordem que ele dá? A ordem que ele dá é: vai e lava-te. Mas o cara não é cego. O cara é cego, igreja, sim ou não? Olha o que Jesus faz. Primeiro Jesus joga lodo no olho do cara. O olho dele está incomodando, está incomodado. E agora Jesus, além de fazer isso, o texto diz que Jesus agora manda ele se lavar. O cara é cego. Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai conseguir chegar nesse lugar, se ele é cego? Jesus não chamou nenhum discípulo dele e disse: vai, acompanha ele até o tanque de Siloé. Jesus não disse: eu irei contigo até o tanque de Siloé. O que Jesus disse para ele? Vai e lava-te. A pergunta que eu vos faço é essa: ele questionou? Ele em algum momento interrogou? Ele só levantou e foi. Mas como que ele consegue chegar lá se ele é cego? Foi isso que eu fiquei pensando ali, quando o louvor estava sendo, os irmãos estavam louvando ali e tal, e eu estava ali tentando ver alguma coisa aqui nesse texto. E algumas coisas veio no meu coração. Como é que esse cara chegou lá no tanque de Siloé se ele era cego? Ele nunca enxergou, ele é cego de nascença. Como é que ele vai parar lá se não tem um guia para levar ele? O Espírito Santo moveu no meu coração, porque ele não questionou, ele só obedeceu. O Espírito Santo falou comigo, disse: Rogério, quem obedece chega no lugar que eu preparei. Independente, não marcha não. Independente da situação, me ajude aí. Independente da situação que ele está vivendo, quando ele está vivendo uma vida de obediência, ainda que ele não veja nada, ele consegue chegar aonde Jesus já ordenou que ele vai chegar. Primeiro você obedece, para depois você enxergar. Você pode repetir isso comigo? Diga: primeiro eu preciso obedecer, para depois enxergar. Tem muita gente que está querendo enxergar primeiro para depois obedecer. Mas a cura para esse homem veio quando? A cura para esse homem, igreja, veio quando? Quando ele obedeceu. O processo da obediência é que me faz chegar a algum lugar. O processo dessa obediência que conduz o meu caminho a um lugar tão desconhecido como esse. Foi o processo dessa obediência que fez ele chegar no caminho que ele nunca tinha visto. Ainda que cego,
Ainda que nunca tinha enxergado, ele não enxergou. Depois que a gente se enxerga, a gente melhora. Quando ele obedece à voz de Deus, preste atenção. O texto diz que Jesus disse para ele e ele foi. Ele chegou no tanque. Quando ele chega no tanque, queridos, a Bíblia diz que ele se lavou. Não foi isso que Jesus disse para ele? Vai e lava-te no tanque chamado Siloé, que significa o enviado. Ele foi. Quando ele chegou no tanque, ele se lavou. Quando ele se lava, alguma coisa de interessante acontece com ele. Aí a pergunta que eu vos faço essa noite é essa: se vocês nunca tivessem enxergado na vida e tivessem a oportunidade de enxergar pela primeira vez, qual seria a primeira coisa que vocês queriam enxergar? Se vocês nunca tivessem enxergado na vida pela primeira vez, se tivesse a oportunidade de enxergar, qual seria a primeira coisa que você queria enxergar? Para alguns que estão aqui, eu queria ver o céu, que é azul. Eu não sei que ele é azul, mas de ouvir falar, eu sei que ele é azul. Eu queria enxergar o meu pai e a minha mãe, que me fizeram. Eu queria ter a oportunidade de enxergar quem foi que me curou. Mas o texto diz que ele se lava. E quando ele se lava, qual é a primeira coisa que ele vê? Quem já teve oportunidade aqui, sabe. Todos aqui já entraram em rio, em alguma piscina, em algum lago, e as águas refletem o seu rosto. Quando você vai entrando nas águas, que você olha para as águas refletem o seu rosto. Então ele se enxergou. Quando ele toma banho, ele olha para as águas e ele se enxerga. E quando ele se enxerga, ele percebe que ele melhorou. Não entendeu? Só 2 pegaram aqui, eu vou repetir mais uma vez. Quando você se enxerga, você melhora. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está enxergando muita vida de A e de B. E quem precisa se enxergar sou eu no espelho. Quando ele entra no tanque, ele olha para a água. E quando ele olha para a água, ele se enxerga. Você pode repetir isso comigo bem forte, com intensidade, diga: quando eu me enxergo, eu melhoro. É muito fácil falar para o fulano melhorar. É muito fácil falar para o ciclano melhorar nas atitudes dele, no comportamento. E você? E eu? É muito fácil olhar para os outros, eu quero ver olhar para você. Ele se enxerga. Quando a gente se enxerga, a gente melhora. O rosto dele, quando ele se enxerga, não era mais o mesmo. Por quê? Porque ele era cego, agora ele está vendo. Quando a gente olha no espelho, que a gente olha para Deus e diz: Deus, eu preciso melhorar. A gente melhora, irmãos. Ele se olha lá e ele tem essa oportunidade de se ver. E ele se enxerga. Aí eu anotei alguma coisa aqui. Quando a gente se enxerga, a gente é capaz de consertar o olhar, de consertar a boca,
de consertar a testa, de consertar nossa atitude, de consertar o nosso comportamento, de consertar nossa maneira de relacionar com as pessoas, de não pelaquilo que ela nos oferece, mas pelaquilo que elas são para a gente tem essa capacidade. E é justamente isso aqui que está acontecendo com ele, quando ele se enxerga, ele tem essa oportunidade de se consertar. Ele tem a oportunidade de viver um novo de Deus na vida dele, por quê? Porque ele era cego, mas agora ele enxerga. Só quando a gente conserta, que a gente se enxerga, é que as pessoas vão ficar confundidas. Só quando a gente tem essa oportunidade de fazer tudo isso, que as pessoas vão entrar em um pensamento muito duvidoso contra a gente. Porque as pessoas olham, observam, e elas entram em um pensamento ao nosso respeito, mas não é o mesmo, é um pensamento diferente. A roupa dele era a mesma, não mudou a roupa, não mudou o calçado que ele estava, ele foi lá com o mesmo calçado, foi lá com a mesma roupa, foi lá com tudo o que ele tinha antes de sair daquele lugar que ele estava, daquele território tão contradito que ele estava com a mesma coisa que ele foi. Mas quando ele volta com a mesma roupa, ele volta com o mesmo sapato, ele volta com toda aquela roupagem que travestia ele, mas só que quando as pessoas olharam para ele, viram uma grande diferença na vida dele. Então eu posso te dizer uma coisa: 2022 na tua vida, as pessoas vão começar a olhar para você com outros olhos. Aleluia. Eles começaram a olhar para esse cara e viram uma diferença enorme. Eles ficaram completamente confundidos. E o texto revela que eles ficaram confundidos, porque quando ele volta, ele foi cego. Mas quando ele volta enxergando. O processo da saliva e da limpeza faz Deus restaurar a minha identidade. Faz Deus reparar a minha identidade. Deus reparou a identidade dele, porque os olhos também revelam a minha identidade. Deus restaura os olhos, Deus dá a ele um novo globo ocular. Eu não sei se você crê, mas Deus hoje está te dizendo hoje eu estou te dando uma nova visão. Hoje eu estou te dando uma nova visão. E você vai começar a enxergar algo que você nunca enxergou. E para esse cara foi diferente, porque ele precisava enxergar fisicamente e espiritualmente. E tem gente aqui que tem problema de vista como eu, e eu profetizo que Deus te cura hoje. Eu profetizo que Deus te cura hoje. E eu profetizo que além de Deus te dar visão, Deus não vai te dar só visão física. Deus está abrindo os seus olhos espirituais para você contemplar o que Ele vai fazer na tua vida ainda esse mês. Isso aqui é profecia, é para alguém que entrou aqui, é só para quem recebe, é só para quem acredita. E eu libero essa palavra para a tua vida, esse dia de hoje. Deus manda te dizer, essa noite de hoje, eu vou abrir os seus olhos e você vai contemplar coisas que você nunca viu, você vai contemplar. Ele então é aberto os seus olhos espirituais. Ele vai receber um novo semblante. E ele recebe esse novo semblante. Aí o texto diz que ele volta. E quando ele volta, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, no versículo de número 9. O que está escrito aí? Alguns diziam que era ele. Outros diziam, parece com ele. Mas ele se levantava e insistia. Olha o que o texto está dizendo. Ele insistia em dizer que era ele. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Esse processo todo que você está enfrentando na tua vida, que é um pouco que parecido com o processo que esse cara está enfrentando, Jesus está te dizendo, eu vou te dar algumas ordens, e essas ordens
são cheias de direções que você vai tomar, e são cheias de projeto que eu vou fazer nascer no seu coração. E dentro dessa direção que eu vou te dar, fecha os seus olhos carnais e abra o espiritual. Porque o que eu vou te revelar aos homens, isso nunca vai acontecer. O projeto que eu vou te dar é impossível. Porque Deus gosta de dar projeto impossível. Neemias não me entendia de arquitetura, de engenharia e nem pouco, nunca foi pedreiro. Ele servia ao rei com vinho como copeiro. Mas Deus fez nascer um projeto no coração dele, que ninguém acreditava, que ninguém apostava, que ninguém investia. Mas quando ele começa a levantar os muros de Jerusalém, alguém disse, esse projeto não vai dar em nada, mas ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e não é agora que eu vou parar com essa obra que Deus colocou no meu coração. Alguém está entendendo? Já está dando glória a Deus aí. Então, que Deus está dizendo para você que esse processo da obediência nesse ano de 2022 vai te fazer chegar no lugar que Ele já mandou você ir. Mas é impossível, vai se Ele falou. Mas é impossível, pode ir porque Ele já autorizou. Mas é impossível, é Ele que deu o aval. Mas é impossível, é Ele que já autorizou. Mas é impossível, é Ele que delegou. Então vai porque Ele é contigo. É impossível para a tua família, é impossível para a tua igreja, é impossível para alguém que você conhece, para um amigo teu, mas para Ele que te fez esse projeto nascer no teu coração, é Ele que se responsabiliza. Então ele foi e ele recebeu. Você não entendeu? Eu vou te explicar, é mais ou menos assim. Eu não acredito que é ele que está andando de Mercedes. O Rogério recebeu lá, ó. Eu não acredito porque ele andava de Fiorino. Eu não acredito que é ela que está andando de BMW. Não era não. Pagava aluguel. Tinha mau dinheiro para pagar o aluguel, era um sofrimento para pagar o aluguel todo mês. E agora Deus deu uma casa de 3 milhões, eu não acredito que é ele não. Eu não acredito que ele está andando naquele carro com aquele óculos escuro. Eu não acredito que é ela, porque ela estava com a autoestima tão lá embaixo. Do nada ela emagreceu quase 40 quilos, está pesando 55 quilos, está fitness. E agora está andando de roupa importada, andando de carro novo. É porque quem obedece à voz de Deus vive o que ninguém ainda viveu. Você pode adorar a Ele em nome de Jesus. Isaac, me ajuda aí. Quando olharam para ele, o que eles falaram? Não é possível. Não. Eu esperava do apóstolo Adson. Agora, do Roberto viver isso tudo, não. Não, isso aí não. Eu não acredito não, esse cara andava de motinha para cima e para baixo. Agora está empresário. Agora está dono de várias lojas. É Deus. Não, eu não acredito que era o Fernando não, porque o Fernando só ficava vendendo queijo na porta da igreja e agora está lá. Não acredito nisso não. Quando ele volta, ele foi como? Cego. Ele voltou como? Está entendendo? O processo da rejeição muitas vezes é necessário. A gente fica doido tem hora. A gente entra em um parafuso, em confusão, irmão, tem hora que só Deus para nos ajudar. Mas ele foi. E tem alguém que está olhando para ele, está dizendo, quero ver o que isso vai dar. Vamos ver se
Vamos ver se essa farmácia vai prosperar mesmo. Vamos ver se ele vai voltar enxergando mesmo. Quem deu a palavra foi ele. Eu vou repetir para alguém que entrou aqui essa noite. Quem deu a palavra foi ele. Quando ele dá a palavra, ele garante. Me ajude, eu estou perdendo a minha voz. Quando ele dá a palavra, é ele que garante, querido. Olha para quem está do teu lado, profetiza para ele. Se ele te deu uma palavra, diga isso para ele. Se ele te deu uma palavra, guarde essa palavra na tábua do teu coração, porque é ele que garante a palavra que ele ordena. É ele que garante a palavra que ele ordena, querido. É ele que garante essa palavra que ele ordenou. Ele vai garantir, só obedeça. Quando ele volta, o semblante dele, agora foi demais. Quando ele volta, o semblante dele está mudado. As pessoas ficam duvidosas no olhar. Será que é ele? Porque tem alguma coisa diferente no olhar dele. Eu nunca vi ele brilhando desse jeito. Eu nunca vi ele enxergando. Que visão é essa? Que quando eu olho para ele, eu vejo o olho dele brilhando. Que negócio é esse? Que quando eu olho para ele, eu vejo uma luz que resplandece no olhar dele. Quando ele fala, eu estou sentindo alguma coisa no falar. Ele está chegando perto, eu estou me arrepiando todo. Que negócio é esse? É porque quem vive o processo da obediência, alguém que não viveu, vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmão, oh glória. Então diga-se comigo, vai valer a pena todo o processo da obediência. Porque tem hora que a gente acha que não vale a pena, porque a gente vê um monte de gente que não obedece sendo vitorioso e prosperando, e a gente parece que só piora. Ele volta enxergando. Ele volta enxergando. Você pode repetir isso comigo? Diga, ele volta enxergando. Aí quando ele volta, as pessoas olham e dizem. Aí tem um monte de grupinho, né? Tem um monte de grupinho. Aí o grupinho da direita é aquele grupinho que conhece aquele que falou. E eles dizem, é ele mesmo. Está entendendo? Mas tem um grupinho do lado esquerdo que olha e diz, não. Eu acho que não é ele não. É muita coisa para ele. Ele não merece isso tudo. Parece que eu vejo quando ele vai chegando, não está escrito no texto, mas eles até chamam ele para a mesa, porque são capazes de te chamar para ir até para o Coco Bambu e até para o Fãs Café para tomar um café contigo. Mas quando você estava lá mendigando, ninguém te pagava nem um bomba. Sabe o que Jesus está te dizendo? Vai ter uma grande virada na tua vida esse ano. Se você crê, fica de pé e eu vou liberar essa palavra para a tua vida hoje.